Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre potenciação de números inteiros. Vamos relembrar o que é uma potência. Observe o número 2 elevado a 5. O número 2 nós chamamos de base. E o número que está acima dele, nós chamamos de expoente. Como aqui está dizendo que o 2 está elevado a 5, nós vamos multiplicá-lo 5 vezes. Seria 2 por 2, por 2, por 2, por 2. Nós temos 5 fatores iguais a 2, que o resultado seria 32. Ao resultado nós chamamos de potência, ok? Nós temos o número, chamamos de base. Nós temos o número que está elevado a ele, chamamos de expoente. As suas parcelas nós chamamos de fatores, 5 fatores iguais. E o resultado nós chamamos de potência. No estudo da potenciação em que a base é um número inteiro e o expoente é um número natural, vale a mesma ideia, ressaltando os cuidados que devemos ter com os sinais, como veremos a seguir. Isso é verdade. Se nós temos aqui uma potência positiva, nós temos um número elevado a 2, 5 elevado a 2, está positivo, nós vamos multiplicá-lo 2 vezes, porque o expoente aqui é 2, e vamos multiplicar também os sinais. Como os dois sinais são positivos, o resultado é positivo. Se for também menos 2 elevado a 4, nós vamos multiplicar os sinais. E vamos multiplicar o número 4 vezes. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Aqui cabe uma dica. Quando o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Quando o expoente for ímpar, por exemplo, se aqui nós tivéssemos menos 2 elevado a 3, o resultado seria negativo. Mas como o número 2 e o número 4 nos expoentes são pares, o resultado sempre será positivo. Como vemos a seguir, se o expoente for um número ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Ou seja, mais 5 elevado a 3. O resultado dessa potência, o resultado é mais 125. Porque quando o número é ímpar, o sinal tem que ser o sinal da base, mesmo sinal. Se o número for par, mesmo que aqui seja ímpar, o resultado é positivo. Aqui nós temos o número ímpar, menos 3 elevado a 3. Então o resultado vai ser um sinal da base, menos 3. O resultado é menos 27, porque são menos 3 multiplicado 3 vezes. Nós temos aqui algumas observações. Toda potência de expoente 1, que tem um número inteiro como base, é igual à própria base. Vejamos os exemplos. Mais 5 elevado a 1 é igual a mais 5. Por quê? Porque ele é multiplicado apenas uma vez. 5 por 1. Resultado, 5. O menos 3 elevado a 1 é o menos 3 uma única vez. Então, não vai mudar o sinal. Seria menos 3 mesmo. Toda potência de expoente 0 que tem um número inteiro não nulo como base é igual a 1. Veja os exemplos. Mais 5 elevado a 0 é igual a 1. Se tivesse aqui mais 1050 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número ou letra elevado a 0 é igual a 1. Pode ser ele positivo ou negativo. Terceira observação. Ao escrever uma potência com base negativa, sempre utilizamos os parênteses. Veja o exemplo. Menos 3 ao quadrado. Está entre parênteses o menos 3. Seria menos 3 vezes menos 3. Como está elevado ao quadrado e o 2 é um número par, logo o resultado tem que ser positivo. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Se não colocarmos os parênteses, o expoente é aplicado somente à base. Observemos. Aqui ele não está entre parênteses. Menos 3 elevado ao quadrado. Quando está entre parênteses, a gente multiplica o número e o sinal. Como não está entre parênteses, então é apenas a base, só o número. A gente vai continuar com o sinal que está antecedendo ao número. No caso aqui, menos 3 ao quadrado, a gente já coloca o menos. E a gente multiplica o 3 duas vezes. 3 vezes 3, igual a 9. Portanto, quando está entre parênteses, multiplica-se o número e o sinal. Quando está fora do parênteses, multiplica apenas o número. Então, recapitulando,
nós temos um número que chamamos de base, o número que está elevado a ele nós chamamos de expoente, e o resultado desta multiplicação nós chamamos de valor da potência. E as observações: se A é um número inteiro diferente de zero, definimos que A elevado a zero é igual a 1. Portanto, menos 3 elevado a zero é igual a 1, menos 5,8 elevado a zero é igual a 1, 7 elevado a zero é igual a 1, e por aí vai. São infinitos números. Colocamos as bases negativas entre parênteses. Menos 7 elevado ao quadrado, nós vamos multiplicar menos 7 duas vezes. O resultado positivo, porque 2 é um número par. Agora, menos 7 elevado ao quadrado, sem um parêntese, nós vamos vamos multiplicar apenas o 7 e permanecer com o sinal negativo. Ou seja, o resultado menos 49. Então nós temos que ter cuidado. O resultado de menos 7 ao quadrado, sendo que o menos 7 esteja entre parênteses, é diferente do menos 7 ao quadrado que está fora do parênteses. Ok, pessoal? Agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje está relacionada diretamente com o que estudamos. E ela está fácil. Questão 1. Calcule o valor de cada potência. Observe os itens que estão entre parênteses. Tudo que está entre parênteses, você tem que observar o sinal. Este daqui, o item B, menos 4 ao quadrado. Você vai multiplicar o menos 4 duas vezes. Já os que estão fora do parênteses, como por exemplo o item I. Item I é 3 ao quadrado. Nós vamos multiplicar o número 3 duas vezes. Quando está positivo, o resultado vai dar positivo. Se estivesse negativo, se fosse menos 3 ao quadrado, seria menos 9. Mas como é 3 ao quadrado, você vai multiplicar 3 vezes 3, 9. Observem os expoentes. O item C, menos 3 elevado a 3. Expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Expoente par, o resultado é sempre positivo. Aqui nós temos os ímpares, o item C, o D, o F e o H. Passemos para a questão 2. Calcule. Da mesma forma, menos 1 elevado a 4. O menos 1 é a base, o 4 é o expoente. Você vai multiplicar o menos 1 4 vezes e dá o resultado. Como o 4 é um número par, o resultado é positivo. O item B é diferente do item A. É o mesmo resultado com sinal trocado. Por quê? Porque não está entre parênteses. Questão 3. Sabendo que 2 elevado a 6 é igual a 64. O que significa isso? 2 elevado a 6. Nós vamos multiplicar o 2 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes, até completar o 6. E o resultado é 64. Qual será o valor de menos 2 elevado a 6? Opa! Aqui você vai ver o seguinte. O menos 2 está entre parênteses. E o expoente é par. Então, você vai ver se o resultado é positivo ou negativo. Quarta e última questão. Num balcão de uma pizzaria há 3 pizzas com 3 sabores cada uma. Expresse como uma potência o número de sabores e calcule o seu valor. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bem simples. Não são 3 pizzas? Logo, o número 3 das pizzas será a base. E cada uma tem 3 sabores? Então nós teremos o número 3 como expoente. Aí você calcula o resultado. Espero que vocês tenham aprendido. Desejo a vocês bons estudos e que Deus abençoe a cada um. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.